Olá pessoal, então hoje nós vamos terminar aí o nosso conteúdo do nosso capítulo 2, a parte 2 aí do nosso capítulo, e hoje nós vamos falar dos conteúdos que vão da página 32, tá? Que vocês vão fazer a leitura, até a nossa página 35, tá bem? E hoje nós vamos falar das primeiras civilizações do continente americano, né? Na parte 1 aí do nosso capítulo, a gente falou sobre os povos lá da Ásia, do Egito, né? Falamos sobre chineses, indianos, os povos mesopotâmicos, falamos um pouquinho sobre os egípcios e a gente entendeu um pouquinho como que surgiram as civilizações lá nessa parte do mundo. Porém, não foi apenas lá próximo ao continente europeu, lá no Egito, na Ásia, que surgiram civilizações organizadas, né? Por meio da Revolução Agrícola. Aqui também, no continente americano, nós tivemos civilizações com características bem parecidas com as características daqueles povos que viveram lá no Oriente Médio e na Ásia, né? Que a gente estudou na semana passada, né? E essa é até uma forma da gente não apenas considerar o que acontecia só lá nas regiões próximas da Europa, como a gente falou no capítulo anterior, porque a história ela traz uma visão muito eurocêntrica, coloca a Europa no centro dos acontecimentos e esquece o que estava se passando nas outras partes do mundo naquele mesmo tempo ou em períodos diferentes, menosprezando, né, o que acontecia em outras partes do mundo. E a história ela vem sendo reescrita, revisitada, no sentido de corrigir essas deficiências, né? Essas ausências que existem aí na história, dando destaque para outros povos que também são importantes. E para nós, então, que somos americanos, a gente tem que estudar os nossos povos, as primeiras civilizações que habitaram aqui, né? E o conhecimento dessas civilizações, desses povos, é um autoconhecimento, né? A gente se conhecer. Muito bem. Bom, gente, então hoje nós vamos falar sobre os povos maias, vamos falar sobre os astecas e vamos falar sobre os incas. Lembrando que nós tivemos outros povos na América antes da chegada dos europeus. Mas, assim, esses povos são povos de maior destaque, tá? E a gente vai começar pelos povos maias, tá, gente? Então, ó, os maias se organizavam em cidades-estados e a cidade-estado. O que é uma cidade-estado? É uma cidade que tem autonomia. Ela tem as suas leis, ela tem os seus governantes, ela não depende das outras cidades. Por exemplo, Miracema e Santo Antônio de Pádua são cidades que estão subordinadas ao governo do estado do Rio de Janeiro. Já se fosse uma cidade-estado, se Miracema e Pádua fosse uma cidade-estado, elas não estariam subordinadas. É como se fosse um pequeno país, um micropaís, tá bem? Então se organizavam em cidades-estados e se desenvolveram na península de Yucatán, na América Central, como vocês podem ver aqui nesse mapa aqui, ó, onde está em amarelo. Os povos astecas, né, é a região que está em laranja, né? Esse mapa marca aqui a localização de cada povo que a gente vai estar estudando hoje, tá? Bom, os maias eram politeístas, assim como os povos que a gente estudou no capítulo, na primeira parte da semana passada. Acreditavam em vários deuses. E esses deuses estavam ligados aos elementos da natureza e comandavam tudo o que acontecia na vida humana, no cotidiano das pessoas.
tudo estava ligado à religiosidade. Se, por exemplo, acontecesse uma doença, igual a gente está vivendo nos tempos de hoje, eles acreditariam que seria a ira, a revolta de algum dos deuses que eram cultuados por aqueles povos, né? Se acontecesse, por exemplo, uma seca, uma praga na plantação, tudo era relacionado à vontade dos deuses, tá? E eram vários deuses ligados aos elementos da natureza. E pelo fato da religiosidade ter tanta importância no cotidiano dessas pessoas, os sacerdotes, que eram as pessoas que ministravam, que comandavam a religiosidade e a religião, tinham maior destaque dentro da sociedade maia, tá, pessoal? E por isso era a classe ou grupo mais importante dessa sociedade, pois eles controlavam, além da religiosidade, eles controlavam também a escrita. Eram as únicas pessoas que sabiam ler e escrever dentro dessa sociedade e por isso tinham os conhecimentos, né? Além da religião, dos conhecimentos também de escrever e ler, eles também tinham conhecimentos astronômicos e eles se orientavam através dos astros para entender o funcionamento, né, da vida e do cotidiano. Tá bem? Na matemática, outro destaque que nós temos aí que destacar dos povos maias é que eles criaram um símbolo para o zero e também criaram as casas decimais. Então, na matemática mundial, o símbolo do zero e a criação das casas decimais se deve aos povos maias, tá bem? Na literatura, o que a gente traz aí de destaque que está aí na nossa página, na página 32? Eles criaram um livro que ficou conhecido como um livro sagrado por narrarem da própria forma a criação do mundo, que é o livro Popol Vuh, que narra a criação do mundo de acordo com a crença maia. Tá bem? A sociedade, gente, era dividida da seguinte forma: vinham os sacerdotes no topo, os nobres logo abaixo, os militares logo depois, os funcionários públicos, né, a burocracia estatal que arrecadavam os impostos, que cuidavam dos assuntos públicos, e também camponeses, artesãos e escravos, que eram as pessoas mais simples. Geralmente os escravos eram prisioneiros de guerra, capturados em tempos de guerra. Tá? A economia do povo maia era baseada na agricultura, ou seja, a riqueza que eles produziam era gerada pela agricultura, tá? E o trabalho era coletivo e servil. Então, quando se cultivava a terra, né, a terra era cultivada de forma coletiva. Todo mundo trabalhava na terra, né? E essa terra não pertencia àquelas pessoas. As terras pertenciam ao Estado, ok? Todas as terras pertenciam ao poder público e os camponeses entregavam parte daquilo que eles produziam na terra, que eles cultivavam na terra, como pagamento pelo uso dessa terra. Essa característica das terras pertencerem ao Estado e das pessoas trabalharem na terra e entregarem parte do que produzem como pagamento pelo uso da terra, ficou conhecido e caracterizado como servidão coletiva, onde os trabalhadores não são escravos e nem são livres também. Eles são servos do Estado. Então, o trabalhador é servo do Estado. E essa é a relação de trabalho que vai predominar em todas essas civilizações americanas que a gente está estudando hoje. Tá, gente? A servidão coletiva. Guarda isso aí que é importante, tá? No cultivo da terra,
Qual era a técnica que eles utilizavam, os maias? Predominava o sistema rotativo de cultura. Eles derrubavam a mata, queimavam lá os arbustos, né, as plantas, cultivavam lá aquele terreno por um certo tempo. Quando o terreno já estava dando sinais de esgotamento, né, porque você vai, planta, 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 quando vê a terra ela não produz mais tanto quanto no primeiro cultivo. Aí o que eles faziam? Eles trocavam de terra, desmatavam outra parte do território e deixavam aquela terra descansando para recuperar os nutrientes. Depois eles cultivavam novamente naquela parte do solo, tá? Eles também construíam, né, canais de irrigação para facilitar a prática agrícola, né, para desempenhar a prática agrícola. E a astronomia, o estudo dos astros, né, a observação e o estudo dos astros era fundamental para a prática agrícola, pois eles sabiam, através dessa observação, quando que era o tempo de plantar, quando que era o tempo de colher, ou seja, eles tinham aquelas noções de estações do ano, né? Onde a gente sabe qual é o período de plantar, qual é o período de colher, qual é o período de guardar alimento, de estocar, para não passar necessidade, né? Que é a época do inverno, tá? E o excedente dessa produção agrícola, que sobrava dessa produção agrícola, né? Que eles cultivavam, era trocado com outros povos por outras mercadorias ou por outros alimentos que eles precisavam. E essa prática, né, de troca comercial de uma mercadoria pela outra foi conhecida como escambo, tá bem? Bom, agora passando para os povos astecas, já na página 33, vamos falar deles aí. Eles se desenvolveram na região do atual México a partir do século XII, tá? E o Império Azteca tinha uma capital, uma cidade muito grande que é chamada de Tenochtitlan, onde hoje se localiza a atual cidade do México, que é a capital do México. E na época, turma, Tenochtitlan era a maior cidade do mundo, a cidade mais populosa. Os espanhóis, quando chegaram aqui na América, eles ficaram escandalizados, né? Ficaram abismados com o tamanho e a organização da sociedade, a quantidade de pessoas que vivia naquele mesmo espaço e dividia aquele mesmo espaço. Então, naquela época, a maior cidade do mundo não era Londres, não era Paris, não era Lisboa, tá? A maior cidade era Tenochtitlan, tá? Bom, o governo azteca era caracterizado pela teocracia, era um governo de molde teocrático, ou seja, a política e a religião se misturavam, como nós vimos na semana passada, né? Na parte 1. O soberano ou o governante, ele reunia o poder político e espiritual ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele governava, ele também desempenhava uma representação religiosa, tá? A guerra acontecia muito entre os povos astecas, tá? E essa guerra, ela tinha um caráter sagrado. Os astecas eram povos dominadores, que dominavam os povos menores, os povos vizinhos, que viviam ali próximos à sua região, a região do seu império, né? E todos os capturados, as pessoas, os prisioneiros de guerra, os vencidos nas batalhas, eles eram geralmente, né, muitos deles eram sacrificados em rituais religiosos para agradar os deuses, seja por motivo de alguma doença que estava acontecendo, alguma praga, ou também para manter o equilíbrio e a harmonia no universo, como eles acreditavam, né? Como os astecas acreditavam. Essas guerras, né, que eles realizavam traziam glória, né, prestígio, porque eles se achavam
os poderosos, né, os bambambãs da região. Além desse prestígio, dessa glória, a guerra também proporcionava aos astecas o domínio sobre vários territórios e também a arrecadação de tributos, de impostos, né, que eram cobrados desses povos dominados ou vencidos. Eles também eram politeístas e a religiosidade, assim como nos povos maias, influenciava o cotidiano das pessoas e a convivência social. De acordo com a posição que a pessoa ocupava na sociedade, né, a religiosidade ela também explicava essa posição, esse lugar que a pessoa ocupava dentro da sociedade. Tá? Bom, a escrita dos astecas era uma escrita pictográfica, que era uma escrita composta por desenhos e símbolos, e cada desenho, cada símbolo expressava uma ideia ou tinha algum significado. Tá? Eles possuíam um calendário já dividido em 365 dias, assim como os maias também já tinham feito um calendário, né, baseado no estudo dos astros, e eles dividiam o ano de 365 dias em 18 meses de 20 dias e um mês de 5 dias. Eles tinham uma atividade comercial muito intensa, né? A capital do Império, Tenochtitlan, ela tinha um comércio muito intenso e diversificado, mas a base da agricultura do povo asteca também era a agricultura. E a gente dá um destaque, né, dessa prática agricultura para a técnica de chinampas ou jardins flutuantes, que está aqui, ó, na página 34. Tá? Eles cultivavam terrenos alagadiços, né? E eles faziam diques, né? Represavam a água e colocavam canteiros, né? Eles organizavam canteiros que ficavam totalmente cercados de água. E isso fazia com que a produtividade fosse alta, né? Porque as raízes das plantas estavam constantemente irrigadas e nutridas. Tá? Então essa técnica é conhecida como chinampas ou canteiros ou jardins flutuantes. Tá? A sociedade asteca era uma sociedade flexível, havia mobilidade social, isso significa dizer que as pessoas podiam ascender, mudar de classe, né? Subir de uma classe inferior para uma classe superior dentro da sociedade, e isso se dava através da carreira militar. Se uma pessoa, se um soldado, né, fosse bravo num combate, numa guerra, se ele demonstrasse bravura, ele era promovido dentro da hierarquia do exército, né, lá do povo asteca, ou também através da participação nos ritos religiosos. Também, gente, vale a pena a gente destacar que também aqui no povo asteca predominava a servidão coletiva. As terras eram do Estado e as pessoas trabalhavam e entregavam para o Estado parte daquilo que produzia, tá? E eram servos do Estado. Para fechar, gente, vamos falar aqui agora do povo Inca, tá? Que começa aqui também na página 34. Os povos incas desenvolveram o seu império na América do Sul, mais próximas aqui ao nosso território do Brasil. E o Império Inca abrangeu totalmente o território do atual Peru, Equador, Bolívia e o norte do Chile, predominando aquela região montanhosa da Cordilheira dos Andes. Tá? Essa civilização teve o seu apogeu, o seu auge, por volta do século XIV. Tá, turma? E a capital do império era a cidade de Cusco.
Cusco significa, né, popularmente como é conhecido aí, como umbigo do mundo, tá? Também lá predominava a teocracia e o imperador, né, era considerado um deus, filho do sol, que eles cultuavam o sol. E ele era chamado de Inca ou de Sapa Inca. Daí é que veio o nome da civilização Inca, tá? Lá também existia uma burocracia estatal, um grupo de funcionários públicos, de exército, né? De chefes militares que ajudavam o imperador a administrar e a governar as terras, tá? Então, chefes militares, sacerdotes e funcionários públicos. Lá também, assim como na civilização maia e asteca, as terras pertenciam ao Estado e predominava a servidão coletiva. Então a gente nota que é uma característica comum entre todos esses três povos e também comum aos povos que a gente estudou na semana passada, a servidão coletiva, tá? A agricultura lá também era base da economia, né? Tanto que a gente está estudando, né, um capítulo onde a gente fala sobre a relação do homem com a terra, né, em diferentes tempos. E a gente falou na aula, a gente conversou na aula da semana passada, que a prática agrícola ela fez com que surgissem várias civilizações. E é o que a gente está falando aqui exatamente agora, né? Então a agricultura era a base da economia do povo inca também, com destaque para a técnica de terraços ou andenes, né? Como a maioria do território do Império Inca era montanhoso, eles desenvolveram uma técnica para cultivar vegetais em territórios íngremes, né? Montanhosos. Então eles faziam degraus, né? De pedra, faziam murinhos assim, jogavam a terra e faziam grandes degraus para cultivar ali naquele degrau. E na época do derretimento das geleiras, né, que ficava no pico das montanhas, a água derretia e vinha irrigando naturalmente aqueles degraus, proporcionando uma prática agrícola, tá? Eles também construíam canais de irrigação e aquedutos, tá, para ajudar na produtividade, né, e na produção de alimentos. E os povos incas, eles não desenvolveram um sistema de escrita, mas desenvolveram uma forma de registro ou contagem, né, que ficou conhecido como quipo ou quipu, tá? Que era um cordão, como vocês podem ver aqui, ó, na página 35, era um cordão onde se prendia nesse cordão principal, ó, vários cordõezinhos de variadas cores e com vários nós. Cada nó desse, né, ou quantidade de nós, tinha um significado e eles eram utilizados para transmitir acontecimentos e anotar as atividades comerciais. Para fechar, a gente concluir, é preciso que a gente entenda também, para nós hoje, enquanto presente, né? Muitos dos nossos hábitos alimentares são de influência dessas civilizações, né? O tomate, a batata, o abacate, né? a pimenta, o uso do milho, tá? O milho era um alimento que era cultivado por praticamente todos esses povos e muitos historiadores passaram a chamar também essas civilizações aí, os incas, maias e astecas, de civilizações do milho e até o chocolate, né? Que é uma herança cultural, alimentar aí desses povos. Nós que acabamos de sair aí da Páscoa, né? Que gostamos muito de chocolate, né? O chocolate foi uma invenção, né? Era uma bebida sagrada dos nobres e sacerdotes maias, que era servida em ocasiões especiais, né? Que era feito com a semente do cacau. É isso, pessoal. Então, por hoje, a gente encerra aqui esse capítulo. Façam a leitura,
resolvam as atividades e me retorne lá pela plataforma. Até semana que vem.